Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia deles, que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o nosso Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até ao dia em que se foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós, para ser testemunha da sua ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou, para seguir o seu destino. Então, eles tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez o indigente assentar-se junto aos nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se junto aos nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade, do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se junto aos nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que nos altos céus tem o seu trono e se inclina o seu olhar sobre a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me enviou, assim também eu vos... Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, então celebramos hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de maio, a festa do apóstolo São Matias. Matias, que não é do primeiro grupo, digamos, dos apóstolos, dos 12, que o próprio Senhor escolheu e os chamou e os constituiu como seus apóstolos. Mas, com toda certeza, Matias fazia parte daquele outro grupo, daqueles discípulos que caminhavam também, que acompanhavam Jesus e seus apóstolos. E foram, sim, também testemunhas de todas as coisas que Jesus ensinou, dos sinais, dos milagres que ele realizou no meio do seu povo. E foram também uma testemunha também da ressurreição, por estar sempre acompanhando a vida, o ministério dos apóstolos do Senhor. Com a vida de Judas, que se tornou o traidor de Jesus, e depois se matou, depois teve aí esse destino triste, era necessário, portanto, que o número dos 12 fosse recomposto. Nós sabemos que 12 na Bíblia tem um significado importante. 12 nos lembram as bases do povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Este novo povo de Deus, que nasce do mistério da morte e da ressurreição de Jesus, tem também 12 como a sua base. Os 12 que são os 12 apóstolos, as 12 testemunhas da ressurreição do Senhor. Então, antes que os apóstolos recebessem o dom do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro toma a palavra no meio dos irmãos e diz que é necessário que alguém ocupe o lugar, receba o encargo que Judas deixou para cumprir aí com o seu destino. E assim, então, eles fazem uma oração ao Espírito Santo, pedem ao Senhor que os ilumine, e ali então eles fazem uma escolha. São apresentados 2 desses discípulos: José, chamado Barsabas, que tinha o apelido de Justo, e Matias. E após a oração, após eles pedirem a luz do Senhor, eles então têm o discernimento e escolhem, percebem que Matias era então essa pessoa indicada para ocupar um lugar no ministério apostólico. E assim Matias então recompõe com a sua presença o número dos 12. E assim está novamente composta esta base do povo de Deus, deste novo povo de Deus que nasce a partir do mistério de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós somos, a partir desse relato, chamados a perceber a ação de Deus, que desde sempre vai guiando, conduzindo a vida da igreja, conduzindo as suas decisões, escolhendo aqueles que Ele quer, escolhendo aqueles que o Senhor considera mais preparados para viver essa missão. É o Senhor quem escolhe, e é o Senhor quem vai preparando, capacitando os seus escolhidos para viverem a missão ao qual Ele chamou. E nós vimos que o Senhor, Ele tem o seu próprio jeito de escolher. Por isso que não se diz bem na leitura de que maneira foi feito a sorte, que
que caiu sobre Matias. Mas mostra o quê? Que foi uma ação de Deus. Deus escolheu. Quando a gente lê este texto nos Atos dos Apóstolos e vê que foram dois indicados, e um tem nome, né? É José, chamado Barsabas, tem um apelido de justo. Falam-se tantas coisas dele, enquanto de Matias não se diz nada. Então, no primeiro olhar, você pensa até, nossa, então, esse José que vai ser o escolhido, né? Ele tem um apelido justo. Fala-se tantas coisas dele, enquanto não se fala absolutamente nada sobre Matias, a não ser o seu nome, né? Mas Deus não julga, Deus não faz as suas escolhas a partir dos critérios humanos, a partir daquilo que nós olhamos simplesmente na aparência. Mas Deus, como diz a oração que eles rezaram antes da escolha, Deus conhece os corações, Deus os conhece no nosso interior, no nosso íntimo, né? E por isso a escolha do Senhor é sempre a escolha acertada, né, daqueles que vão de fato viver essa sua missão. Então que nós também, enquanto igreja, nós como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas missionários de Jesus, nós somos também chamados a deixar que a palavra, que a luz divina sempre oriente as nossas escolhas, para que a gente não faça escolhas meramente humanas, baseadas em critérios às vezes tão frágeis, mas que possamos seguir aquilo que Deus nos mostra, que o Senhor nos dê o devido discernimento para fazermos todas as escolhas na nossa vida e para que possamos assim viver unidos no seu amor, para podermos ser de fato as suas testemunhas. Quando celebramos a festa de um apóstolo, nós celebramos a missão da própria igreja. Nossa igreja é a igreja católica apostólica, a igreja que nasce, que tem como sua base a fé e o testemunho dos apóstolos. São eles quem nos dão, né, todo o ensinamento da nossa fé. Tudo que nós conhecemos, sabemos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, é daquilo que os apóstolos nos ensinaram, daquilo que eles testemunham a cada um de nós. Então, celebrar o apóstolo é celebrar justamente essas bases da nossa fé e daquilo que nós também somos chamados a viver. E assim como o Senhor quis escolher os 12, como o Senhor escolheu a Matias, o Senhor também escolheu a cada um de nós. Como ele mesmo disse hoje neste Evangelho de João: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e os enviei, né, para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. E este fruto que permanece para a eternidade é justamente o amor que nós somos chamados a viver. Por isso nós devemos nos comportar sempre como verdadeiros amigos de Jesus, como ele também nos diz hoje no Evangelho. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que o Pai me revelou. O Jesus nos revela, nos apresenta o Pai. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos reconhece, nos convida a sermos de fato seus amigos. E Ele é o nosso companheiro nessa caminhada do mundo. Então é preciso que nós vivamos, permaneçamos unidos ao amor de Cristo. Mas Ele diz que permanece no seu amor aquele que vive o seu mandamento. E o seu mandamento é este: amai-vos uns aos outros. Mas este amor de Jesus, este amor que Ele nos chama a viver, deve ser também muito bem entendido. Não é qualquer amor. Se fala tanto de amor nestes nossos tempos, nessa sociedade que vivemos, uma palavra, veja, tão desgastada no meio de cada um de nós. Mas é preciso compreender o amor, mas o amor de Cristo. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como é este amor de Cristo por nós? É o amor que chega às últimas consequências, o amor que doa a sua própria vida pelos seus amigos. Por isso Jesus diz para nós que não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. E é assim que Ele nos amou, doando a sua vida por nós, morrendo para que nós possamos ter vida e a vida plena, a vida eterna junto do Pai. E é dessa mesma maneira que nós somos chamados a amar a todas as pessoas, a todos os filhos e filhas de Deus, doando a eles
a nossa vida, ou seja, fazendo a nossa parte, doando dos nossos dons, partilhando daquilo que somos, daquilo que temos, para o bem de todas as pessoas, para que todos possam ter vida plena, vida digna, para que todos possam viver dignamente neste mundo. Este é o chamado de Jesus a cada um de nós. É este o ensinamento que os apóstolos vêm aí transmitindo sempre para toda a igreja, sempre para todos os discípulos e discípulas de Jesus. Permanecerem firmes neste amor, reconhecendo a grandeza do amor de Cristo por nós e buscando viver nessa mesma grandeza, o amor para com todos os nossos irmãos e irmãs, não tendo medo de doar a nossa vida pelo próximo, na certeza de que Deus sempre nos recompensará com a sua graça e principalmente com um grande dom da eternidade, com o dom da vida plena. Então que o Senhor nos abençoe, que São Matias, apóstolo, interceda sempre por cada um de nós, interceda por toda a igreja, para que possamos nos manter sempre unidos no amor de Cristo. Rezemos hoje, nesta festa do apóstolo, por todos os sucessores dos apóstolos, presentes hoje no mundo, à frente da nossa igreja, do nosso Papa Francisco, sucessor de Pedro, à frente da nossa igreja universal. Rezemos pelo nosso bispo, Dom Edmilson, também sucessor dos apóstolos, à frente da nossa igreja particular de Guarulhos, para que possam manter-se sempre unidos no amor de Cristo e através do seu testemunho, do seu ensinamento, eles possam fazer com que todos nós sigamos também fiéis a Cristo, permanecendo sempre no seu amor, amando-nos mutuamente, com o mesmo amor com que Cristo tem por cada um de nós. Que nós também saibamos dar a nossa vida pelo nosso próximo, saibamos viver neste amor e tenhamos a certeza que o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos chamou, nos enviou, e Ele quer que a nossa vida dê frutos, mas só dá frutos aquele que vive o mandamento do amor que Jesus ordena para cada um de nós. Então, que o amor de Cristo nos una sempre mais e nos faça caminhar com alegria em direção ao reino do nosso Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.